Bom, antes de nós entrarmos nas questões que são inerentes e outras que de alguma forma esbarram nesse projeto de lei que está sendo chamado, né, de anti-aborto, eu queria ouvi-las a respeito do projeto em si. Em linhas gerais, o projeto anti-aborto, ele trata sobre a criminalização da mulher que promove um aborto ou daquele que faz o aborto, quando esse aborto é feito a partir da 22ª semana de gestação. E estipula penas para essa mulher que variam de 6 a 20 anos de prisão. Quero começar com a doutora Raquel, porque com certeza a Raquel tem mais detalhes a respeito desse projeto antes de a gente entrar nos principais aspectos dentro dele. Raquel, sua opinião sobre ele. Boa tarde a todas as nossas queridas amigas da bancada e principalmente a nossa audiência qualificada. O projeto de lei, ele é extremamente mal redigido, é um projeto de lei sem nenhuma tecnicidade legislativa e pior, coloca-se muita opinião em um projeto de lei que deveria ser estritamente técnico. Há um aumento significativo da pena quando o aborto, que já é um crime no Brasil, tanto no artigo 124 do Código Penal, no artigo 125 do Código Penal, com anuência ou não anuência da mulher gestante, este aumento de pena é equiparado a homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, quando existe uma viabilidade fetal presumida acima de 22 semanas. Preste atenção. Presumida. Quando a gente coloca presunções no momento em que você quer criminalizar e penalizar, aí é o primeiro X negativo na falta de técnica legislativa. Só que o pior está adiante. No artigo 128, que são hipóteses de extinção de punibilidade do aborto, quando este aborto pode causar um sério risco de vida à gestante, ou em hipóteses do aborto chamado aborto humanitário, que é aquele aborto proveniente da gravidez, fruto de um crime, fruto de estupro, também existe a penalização para que aquela mulher, que no caso vítima, tenha, apesar do direito de praticar o aborto, pois foi uma vítima de um crime de estupro, a penalização equivalente ao crime de homicídio. Existem várias problemáticas ideológicas a respeito desse projeto de lei, mas o que me chama a atenção é a tentativa de criminalizar uma vítima. A gente sabe muito bem que os legisladores, quando ao legislar uma lei, eles querem dar um recado à sociedade. Então chama muita atenção essa inversão de valores em que não existe uma punição correlata àquele violador sexual, àquele estuprador, com uma pena correlata ao homicídio. Então, é algo que realmente chama muita atenção a falta de tecnicidade, a inversão de valores e esse recado contra as vítimas. Faz algum sentido para você, Ana, você estipular um nível de criminalização? Raquel foi certeira ao dizer que já estamos tratando de uma prática que é um crime, considerada um crime aqui no Brasil, mas o X da questão, nesse projeto de lei, é a equiparação desse crime com o crime de homicídio simples. Ou seja, uma mulher que, se o projeto vingar, se ele for para frente, se ele prosperar, se a mulher que promover esse aborto a partir da 22ª semana for descoberta, digamos assim, ela pode responder como um homicida responderia na justiça. Faz sentido para você? Oi, Lívia. Boa tarde à nossa audiência. Bem-vinda aqui à nossa bancada, que eu já chamo aqui de nossa. Boa tarde às minhas colegas. A Raquel, ela explicou brilhantemente a falta de senso e de razoabilidade deste projeto. Eu queria só fazer alguns comentários no seguinte sentido. Primeira coisa que a gente tem que se lembrar e que acaba se perdendo no meio de uma discussão midiática que pouco se aprofunda naquilo que precisa ser aprofundado, é que nós não estamos, de forma alguma, entrando na questão do aborto sem ser nas hipóteses já previstas em lei ou naquela que foi
aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que são os fetos anencéfalos, né? Então, ninguém, e isso é muito importante de ficar claro para a audiência, ninguém está falando de liberar aborto, ninguém está falando que vai ser permitido, que cada um pode, porque a gente escuta muita gente dizer que vai ser uma festa, que o aborto vai ser equiparado a um método contraceptivo, e ninguém está falando disso nesse momento. Então, vamos nos lembrar. Quando, aqui no Brasil, eu posso fazer um aborto legal? Quando a gestante corre risco de vida, quando aquela gravidez é fruto de um estupro, e eu acho que esse é o ponto principal que a gente vai tratar hoje, e quando o feto é anencéfalo, o que significa dizer que ele não terá vida extrauterina, né? Então, mesmo que ele consiga nascer vivo, ele vai morrer ali nos minutos subsequentes. Então, vamos lá. O projeto de lei pretende limitar este direito destas 3 hipóteses à idade gestacional, porque entende que a partir das 22 semanas, e a Raquel colocou brilhantemente, presume-se que pode haver vida extrauterina, ou seja, que aquele bebê de 22 semanas pode nascer e sobreviver. Então, eles decidiram, eles pretendem limitar este aborto legal até essa idade gestacional. Qual é o problema disso aqui no Brasil? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem notícias corriqueiras acerca das dificuldades que as mulheres enfrentam para conseguir realizar esse aborto legal. Muitas vezes, elas chegam no hospital, o hospital não faz. Elas chegam no hospital, o hospital não tem a equipe, porque elas precisam passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar para serem autorizadas a realizar o procedimento. Não tem essa equipe lá. Aí precisa procurar uma defensoria pública, precisa entrar com uma ação judicial para conseguir essa autorização. E aí já passou 22 semanas. Imagina a situação dessa mulher, que já está extremamente vulnerável, muito provavelmente porque ela foi vítima de um crime sexual. Então, este projeto, felizmente, parece que não irá para frente, até pelo barulho que a sociedade fez a respeito dele, mas precisa ser extirpado imediatamente e, se quisermos, começarmos uma discussão séria e profunda a respeito dessa questão no Brasil. Tânia, de fato, a Ana tocou no ponto que, muito possivelmente, pelo menos nesse primeiro semestre, no Congresso Nacional não vai avançar essa pauta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas diante das críticas, Arthur Lira jogou lá para o segundo semestre a discussão desse projeto. Mas o que eu quero te perguntar é, se vai ou se não vai, não cabe a nós decidirmos, mas deveria ou não, na sua opinião? Muito obrigada pela oportunidade aqui de participar de tão importante programa e debate. Essa temática realmente não tem como, né, não chacoalhar o brasileiro, a brasileira. Todo mundo se sente na obrigação de se posicionar, não há como se omitir diante de dados tão alarmantes e também desse projeto de lei. Então, se tem alguma coisa boa que aconteceu, foi trazer à tona o tema, tirar esse tema do armário e fazer com que as pessoas reflitam e pensem nas vítimas, como bem falou a doutora Raquel, e nas situações terríveis que acontecem, né, todos os dias e que muitas vezes não se presta atenção, afinal é mais uma estatística de violência, o país é violento e vamos tentar resolver a segurança pública em questão de minutos, a impressão que dá é essa. Então, o que acontece, né, eu recebi hoje mesmo umas estatísticas aqui assombrosas. 60%, né, dessas vítimas que são estupradas, elas têm menos de 14 anos. Sim. Então, assim, são dados preocupantes e são dados objetivos que deveriam ser considerados, né, pelos parlamentares. Então, esse projeto de lei, ele realmente não faz o menor sentido, ele precisa ser extirpado mesmo, colocado em algum escaninho aí, eliminado, e se quiserem realmente discutir, fazer audiências públicas sobre o problema que existe no país, ok, tem que fazer uma discussão, mas não em cima desse projeto de lei. Temos tantas vítimas aí precisando de atendimento, até o Supremo agora está decidindo suspender uma resolução lá do Conselho Federal de Medicina. 48 horas, né? Então, tem várias questões que estão orbitando em torno desse tema e as vítimas precisam de atendimento e solução. Realmente é muito ruim alguém chegar às 22 semanas de gestação e ainda não ter conseguido uma autorização para fazer o seu tratamento, que é um tratamento, o aborto, né? Na verdade, é muito ruim um aborto, mas é necessário porque a pessoa sofreu alguma coisa que a levou a
a bater na porta da justiça ou ir até atrás num atendimento hospitalar. Então, portanto, esse projeto de lei não pode ser colocado nem em votação. Aprovaram urgência, mas parece que agora vão segurar um pouco, né? E tem tantas coisas importantes que precisam ser debatidas e votadas. Então, tomara que essa discussão toda traga algo de positivo e que se encerre, então, esse andamento, né, desse projeto de lei. Mônica, são duas questões do STF, para a gente não sair dessa página, não se perder a informação que a Tânia trouxe para a gente. Ontem ou hoje, não tenho certeza, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que hospitais aqui de São Paulo deem explicações a respeito de denúncias feitas por pacientes que disseram ter ido até esses locais para fazer um aborto legal e não conseguiram fazer. Daí essa decisão mais recente do ministro, que deu 48 horas para essas instituições se posicionarem. Acredito que a Tânia fez menção agora sobre aquela suspensão via liminar, que foi feita também pelo ministro Alexandre de Moraes, de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que indicava a não realização da assistolia fetal, que é um processo que está vinculado ao aborto quando ele é feito após a 22ª semana, mais tardiamente. E quando você não permite a realização desse procedimento, você dificulta o acesso ao aborto legal nesse período mais adiantado. E aí o plenário da Corte vai se debruçar sobre isso, por enquanto vale essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir sobre esse projeto de lei, Mônica. Perfeito. Antes de entrar nessas questões, Lívia, eu quero dar parabéns à Jovem Pan de ter juntado 5 mulheres nesta mesa do Linha de Frente para falar deste assunto tão importante. Parabéns a você que está assistindo o programa para poder se informar, porque o debate está visceral, o debate está polarizado, e aí nós estamos entrando naquele fla-flu, onde, se eu sou de esquerda, eu vou ser contra, e se eu sou de direita, então eu vou ser a favor desse projeto, eu sou contra o aborto, então eu vou defender o projeto. E é importante que você entenda que este projeto, apesar de estar sendo chamado assim, não é um projeto de lei sobre aborto, é um projeto de lei sobre estupro, é um projeto de lei sobre como nós, brasileiros, vamos receber e acolher a vítima de estupro no Brasil. Quando uma mulher é estuprada, o Estado falhou. Nós, como sociedade, falhamos com ela. E agora, este projeto é uma mensagem do nosso Congresso Nacional para essas mulheres sobre como nós vamos enxergá-las. E é essa, para mim, a questão crucial. A hora que a gente aprova a urgência da discussão de como nós vamos tratar a vítima de estupro no Brasil, que eventualmente engravidou, nós estamos passando uma mensagem muito grave de que este seja um problema urgente, de que este seja um problema até importante com tudo que está acontecendo no Brasil. Então, vamos focar em entender que nós, como Estado, temos um papel só, na hora que uma mulher é vítima. E aí, a Tânia falou muito bem, são mais de 70% das mulheres no Brasil, quando são vítimas de um estupro. Você que está nos ouvindo, imagina a vítima do estupro. Como você imagina? Certamente imaginou uma mulher adulta, cabelos longos, voluptuosa, roupa decotada. Você está errado. Essa vítima é uma menina de 13 anos, de 12, de 11. Esta é a vítima do estupro no Brasil. E é desta mulher, desta menina que nós estamos falando. E é dela que nós estamos querendo retirar direitos. Então, nós como Estado, a hora que uma mulher, uma menina, uma criança sofre um estupro, nós deveríamos acolher e dizer: como eu te ajudo? Tratamento médico, saúde mental, atendimento e, de qualquer forma, ajudar a apagar as marcas que ficaram no corpo e na alma desta criança. Dizer a ela: você não vai poder fazer, se você estiver grávida, não vai poder interromper essa gravidez depois de 22 semanas, porque nós, Congresso Nacional, decidimos que está presumida a viabilidade do feto, é uma renovação da violência, é uma tortura psicológica e nós não podemos admitir que isso seja sequer debatido como uma possibilidade.